Olá, hoje eu vou falar sobre a presbiopia. Finalmente chegou aquela época que você vai tentar ler as coisas para perto e nem ajeitando a distância você não consegue ver as letrinhas direito. Aqui no Brasil, a gente usa o termo vista cansada, mas o termo técnico para isso é presbiopia. O nome presbiopia vem do grego, onde presbos é homem idoso, homem velho. A gente usa esse radical na palavra presbítero e ops quer dizer olho. A gente usa essa raiz na palavra ciclope. Então, presbiopia nada mais é do que o olho do homem velho ou do homem idoso. Então, a presbiopia é um tipo de deficiência visual onde a gente tem dificuldade em focar objetos próximos. Isso decorre devido ao envelhecimento natural do olho. Com a idade, a nossa lente natural que fica dentro do olho, que também é chamada de cristalino, ela vai endurecendo. Com o passar dos anos, a perda da flexibilidade dificulta o ajuste do olho para focar os objetos próximos. O fato de conseguir focar mais perto e mais longe é chamado de amplitude de foco. À medida que a gente quer focar objetos mais próximos, a gente precisa criar grau dentro do olho para aproximar o foco. Isso é realizado da seguinte maneira: o músculo ciliar, que é um músculo dentro do olho, ele se contrai. Quando isso ocorre, ele deforma a lente, que é o cristalino, e quando o cristalino muda o diâmetro dele, anterior-posterior, ele aproxima o foco. Uma criança de 10 anos de idade consegue produzir mais de 10 graus, mais de 10 dioptrias de visão para perto. Isso quer dizer, na prática, que uma criança consegue ler um texto encostado no nariz. À medida que a gente vai crescendo, a flexibilidade, a capacidade de deformar o cristalino vai diminuindo, porque no começo ele é bem gelatinoso, flexível, e com o tempo ele vai ficando mais rígido, mais duro. A gente também usa o nome de esclerosado. Então, com 20 ou 30 anos, você já não consegue mais ler tão próximo assim. Você tem que ter uma distância de alguns centímetros do seu nariz para você conseguir focar o texto. Ao redor dos 40 anos, o que acontece é que a amplitude de foco ela sofre uma queda mais significativa. É comum os pacientes dizerem assim: doutor, eu fui dormir enxergando, acordei sem enxergar, porque realmente parece que a perda da acomodação para perto foi uma coisa abrupta. No começo, a gente consegue ajustar a distância para que o objeto caia dentro do ponto focal que você está conseguindo produzir no momento. Mas à medida que a situação evolui, quando você afasta o objeto, o tamanho relativo da imagem também diminui. Por exemplo, um carro passando lá longe na rodovia, ele é bem pequenininho. Então, o fato de diminuir o tamanho relativo do objeto quando você afasta, mesmo ele estando focado, você não consegue ler, porque você troca um problema pelo outro. Geralmente é nessa hora que a gente procura resolver o problema. A presbiopia também pode se manifestar como um cansaço visual. Como a gente trabalha muito no computador hoje em dia, a gente chega no final do dia se sentindo mais cansado, porque a gente não consegue mais produzir tantos graus de acomodação para perto igual conseguia antigamente. Então é comum você chegar no final do dia com sensação de astenopia, que é cansaço visual, irritação, pode ser dor de cabeça. A pessoa descreve que a visão fica meio travada, o foco tem dificuldade de mudar de longe para perto, e muitas vezes os pacientes relatam que vão dirigir à noite e não estão enxergando nada. Depois que você começa a ficar presbítero, ou seja, depois que você começa a ter necessidade de usar óculos para ver os objetos de perto, a presbiopia tem uma tendência de evoluir nos próximos anos. Então, no outro ano, a sua visão de perto vai estar um pouquinho pior de qualquer jeito. É importante você entender isso, porque algumas pessoas vão falar assim: não use o óculos, porque você vai viciar o seu olho no óculos e depois você não vai conseguir enxergar sem o óculos. Essa história deriva da teoria antiga sobre a presbiopia.
Antigamente, o pessoal achava que a presbiopia era o cansaço do músculo ciliar. Por isso que aqui no Brasil a gente chama de vista cansada. A gente achava que o músculo ciliar cansava de fazer o foco para perto e aí você ia perdendo essa capacidade. Antigamente o pessoal falava para você não usar o óculos para você esforçar o músculo para ele ficar mais forte. Igual quando a pessoa põe o braço no gesso, né? Quebra o braço, fica com ele imobilizado muito tempo, quando tira o gesso o músculo está atrofiado. Você deve pensar no músculo ciliar mais como o músculo da respiração, por exemplo. Você não cansa de respirar, né? Então o músculo ciliar também não cansa de formar o foco. A teoria mais moderna é aquela que eu falei no começo. O cristalino vai desidratando, ele vai ficando mais sólido, mais rígido. Então, apesar do músculo ciliar contrair, você não consegue deformar o cristalino suficiente para aproximar o foco para você. A gente sabe que essa é a teoria correta porque hoje em dia já existe uma cirurgia que você retira o cristalino e coloca dentro do olho uma lente que ela é móvel. E aí o músculo ciliar volta a deformar essa lente e faz o foco vir para longe e para perto da mesma forma que faria na lente anterior. Então, usar o óculos para perto é mais ou menos como usar o ar-condicionado. Se você está com calor, liga o ar-condicionado, você vai sentir mais confortável. É uma questão de conforto. Se você pensar bem, a mesma pessoa que fala para você não usar o óculos para treinar o músculo, caso você não use o óculos e daqui a alguns anos você vai sentir pior, essa mesma pessoa vai falar assim para você: tá vendo? Não usou o óculos, agora sua visão piorou. A verdade é que, usando ou não usando o óculos, dentro dos próximos anos a sua visão de perto vai piorar mais um pouquinho. Mas não se preocupe, depois isso vai se estabilizar. Então vamos falar agora quais são as opções que a gente tem para aliviar os sintomas da presbiopia. A primeira opção de tratamento, que eu já comentei, é usar óculos de leitura. Basicamente, você tem 3 opções. Você pode fazer um óculos de visão só para perto, que é chamado também de visão simples. Nesse caso, a lente toda do óculos vai ter o mesmo grau. Então, sempre que você colocar o óculos, a sua visão para perto vai estar bem nítida e todo o campo visual vai estar focado naquele ponto específico, que é o ponto focal. A vantagem desse óculos é que ele é o mais barato para fazer e ele é o mais simples para você se acostumar com ele. A desvantagem desse óculos são as seguintes. Primeiro, a visão dele, o campo de visão é somente para perto, ou seja, tudo que você for olhar acima de 1 metro de distância fica embaçado. Então, se você estiver trabalhando no computador e for olhar para uma pessoa aqui na sua frente, você tem que retirar o óculos ou olhar por cima dele. A outra desvantagem é que o ponto focal dele é em torno de 40 centímetros de distância. Então, caso você vá usar ele para o computador, pode ser que você perceba que você tem que aproximar um pouco a tela do seu rosto. E pode acontecer de ficar muito próximo e te incomodar para você trabalhar. A segunda opção que existe é você fazer um óculos chamado multifocal. No óculos multifocal, cada milímetro da lente tem um grau diferente, mas ele é basicamente dividido em 3 partes. Vamos dizer, para dirigir, para o computador e para a leitura de perto. Essa situação é mais indicada para aquelas pessoas que também têm problema para longe e quer usar o óculos para essas 3 situações. As desvantagens desse óculos são as seguintes. Número 1. O óculos multifocal é o campeão de reclamação. Cada milímetro da lente tem um grau diferente. Então, mesmo que o grau esteja correto, se a montagem do óculos que foi feita na ótica estiver fora da posição, você vai sentir dificuldade. O outro ponto negativo é que a parte do computador, nesse tipo de óculos, geralmente fica na parte mais estreita. Esse óculos ele tem nas laterais áreas que são chamadas áreas de aberração da imagem, onde a imagem é um pouco distorcida. A área onde você enxerga o computador
fica na parte mais estreita do corredor visual. Então, para trabalhar longos períodos de tempo no computador, as pessoas podem ter dificuldade. Para minimizar isso, é interessante você colocar não só uma marca boa de óculos, como também colocar a tecnologia mais moderna, que tem menos área de aberração e que tem um corredor visual mais amplo. O outro ponto negativo desse tipo de correção é que algumas pessoas, para olhar no computador, percebem que tem que levantar um pouco o queixo, porque como na posição primária a visão está focada para longe e o computador está um pouquinho embaixo na tela, algumas pessoas percebem que tem que levantar um pouco o queixo para o computador cair dentro da área de visão do computador na lente. Finalmente, a terceira forma de correção com óculos é você fazer um óculos específico para visão de perto. Esse tipo de óculos vai te oferecer uma visão nítida de boa qualidade até 2 metros de distância. Assim, se uma pessoa sentar na sua frente ou vier falar com você, você vai conseguir enxergar a pessoa normalmente, você vai ter uma boa qualidade de visão para o computador e uma boa qualidade de visão para perto. Esse tipo de lente, ela é semelhante ao óculos multifocal, mas não tem a parte de longe. Quando a gente retira a parte de longe, a gente sobe um pouquinho o computador mais para cima, o corredor visual fica bem mais amplo e as áreas de aberração ficam bem na lateral da lente. Esse é o tipo de óculos ideal para você trabalhar, mas a desvantagem dele é que não tem a parte para longe. Então, resumindo, se você vai usar o óculos só ocasionalmente, sua presbiopia é leve, faça só um óculos de leitura para uso eventual. Se você também tem grau para longe e quer ter um tipo de óculos só, faça um óculos multifocal, mas invista numa lente de boa qualidade, onde o corredor visual seja mais amplo. Em terceiro lugar, se você não tem grau para longe e vai usar o óculos somente para trabalho, faça esse que a visão vai até 2 metros, que você vai ter uma qualidade melhor para trabalhar durante o seu dia. A outra opção de tratamento é o uso de lentes de contato. Lente de contato não funciona igual para todo mundo. As lentes de contato também não cobrem todos os tipos de grau. Com as lentes você pode fazer o sistema de monovisão, onde você deixa um olho focado para longe e outro olho mais focado para perto, ou você pode usar as lentes bifocais. Na mesma lente tem visão para longe e para perto. De uma maneira geral, com a monovisão a gente tem uma gama maior de graus que pode usar nas lentes. Agora, quando você usa uma lente bifocal, a vantagem é que você tem uma visão binocular melhor. Então a estereopsia, ou a capacidade de achar as coisas no espaço, o 3D das coisas, fica melhor. A outra opção é a cirurgia refrativa, que pode ser feita com laser ou a extração do cristalino, que é aquela lente do nosso olho que está defeituosa, e a substituição por uma lente multifocal dentro dos olhos. É importante você discutir com seu médico se você tem os critérios para passar por esse tipo de cirurgia e qual é a mais adequada para o seu caso. Após os 40 anos, é recomendado você fazer avaliações oftalmológicas anualmente. É importante você diferenciar se a redução da sua qualidade de visão é somente por conta da presbiopia, como eu já disse, é um envelhecimento natural do olho, ou se tem alguma outra doença participando nesse problema. E lembre-se, a presbiopia não é uma doença de velho, porque ser velho é uma atitude. Obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê num próximo momento.